bem-vindos à comunidade Agilizando, né? Agilizando é um projeto do ano passado, onde pessoas aí comuns em processo de transição de carreira se reuniu para disseminar conhecimento, auxiliar nesse processo de transição, né? A gente tem aí essa parte muito de transição, do auxílio de quem está iniciando aí dentro da agilidade, mas a gente também é aberta ao contexto de agilidade no geral, né? Então, pessoas mais plenos, mais sêniores também contribuem com a gente aqui, e a gente vai fazendo esse bate-bola aí, esses bate-papos aí para a gente agregar conhecimento na nossa comunidade. O nosso propósito é compartilhar conhecimento, né, funcionar e empoderar pessoas com forte base no network honesto, né, que mantemos desde nossa criação. A gente preza muito por isso, né? Então, todo o trabalho que a gente faz aqui é um trabalho voluntário. A gente vai abordando as pessoas aí no LinkedIn, né, que tem um conhecimento, tem um know-how aí para ajudar a gente nessa disseminação de conhecimento. Dessa vez aí a gente tem a participação especial do Renato, né? Normalmente a gente está sempre focado muito ali na parte do Scrum, às vezes Kanban, Scrum Master, PO. Hoje a gente tem uma pegada um pouco diferente, né? Dentro aí do que o Renato propõe aqui para a gente. Pessoal, nossos eventos são idealizados e produzidos com muito carinho, né? E para a gente aproveitar ao máximo, a gente pede alguns itens aqui, né? Se possível, use fones de ouvido para facilitar na comunicação. Ao interagir, mantenha o foco no tema, né? No tema em debate. E olho no time box, tá? A gente cumpre muito a risca a parte do time box, né? A gente vai trabalhar aqui dentro do time box de 1 hora e meia, né, iniciando às 10 horas. Cuidado com o seu som ambiente, se puder deixar o microfone mudo. Aqui está as nossas redes, tá? A gente tem grupos no WhatsApp, a gente tem grupo no LinkedIn, Instagram, a gente está com um canal no YouTube e a gente tem também um canal lá no Discord, né? Agradecemos imensamente a presença de vocês, né? E vamos começar. Só para pontuar vocês, no final a gente dispara um feedback. Esse feedback é muito importante para que seja respondido, para que a gente traga outros nomes aqui, outros assuntos, né, para que a gente consiga manter essa comunidade desenvolvendo em novas pessoas, tá? Os nossos canais a gente vai também fazer a divulgação aqui e fiquem à vontade aí para participar, compartilhar todas as nossas redes. Renato, então é com você. Mais uma vez aí, obrigado, cara. Seja bem-vindo, o espaço é seu. Aí a gente vai conduzindo aqui com Então, você. tá ótimo, meus amigos. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela, tá bom? Deixa eu colocar você como co-host. Pronto. Acho que você consegue. Muito acostumado com o Teams, agora estou aqui no Zoom. E só confirmo se estão vendo aqui minha tela. Sim, já estamos vendo. Beleza? Então, vamos lá. Obrigado aí pela apresentação. Acredito que a dinâmica, antes de eu começar a falar, acho que dá para a gente... não é nada extenso, é uma manhã de sábado, a gente vai vou dar uma pincelada aí sobre os temas que a gente vai tratar. E acredito que se tiver alguma dúvida específica, pode aí também liberar o microfone, ou então no finalzinho a gente também começa a fazer a roda de conversa, né? Depois dessa exposição desse tema. Deixa eu me apresentar, eu me chamo Renato Borges, estou falando aqui de Manaus, atualmente sou superintendente de negócios aqui na Prodan. A Prodan é uma empresa de tecnologia, né, que tem 52 anos de mercado aqui no Amazonas, e ela foi criada basicamente para prestar serviço para governo, né? Então, sistemas de educação, sistemas de trânsito, sistemas de segurança, sistemas de gestão de recursos humanos. Então, o portfólio de produtos que a empresa tem é bem vasto, né? E aqui a gente também tem pessoas, pela idade da empresa, temos pessoas mais antigas, pessoas que estão chegando agora no mercado, então a gente tem enfrentado um desafio muito grande dentro desse cenário, né? Mas a gente não presta só serviço para o governo, né? Prestamos também serviço para a empresa privada, o que nos dá um desafio muito maior, né? A título de formação acadêmica, né?
Sou mestre em engenharia de processos, recentemente me tornei mestre nesse caso, e bacharel em ciência da computação, né, aqui pela Universidade Federal aqui do nosso estado. E, além disso, tenho algum MBA em gestão de projetos, em gestão pública, e essas certificações aí que fazem parte aí do nosso desenvolvimento, certificação em Product Owner, Scrum Master, DevOps, SRE, que a gente vai comentar, tem a certificação PMP, tem a certificação em processos também, então é um combo aí de certificação que a gente vai trazendo aí ao longo desses anos, porque a certificação, de certa forma, ela é um pouco mais ágil que as próprias universidades, né? Mas não é demérito, né, das universidades. O que a gente tem percebido é que o mercado de TI é muito intenso, muito dinâmico, e aí para o profissional tentar se manter aí bem, né, nesse cenário, as certificações agregam muito aí dentro do seu currículo, né? Então, esse sou eu. No finalzinho tem lá o meu LinkedIn para quem ainda não adicionou, para poder adicionar, né? Para a gente entrar no tema, né, eu queria comentar como é o cenário. Eu trago um cenário de Prodam, mas não somente de Prodam, mas a gente tem observado nas organizações como um todo, que a gente tem vivenciado, que é um cenário de extrema competitividade, né? De uma necessidade de entrega cada vez mais rápida desses nossos produtos, né? Tanto é que vocês têm comentado muito sobre Kanban, sobre Scrum, sobre a própria agilidade, o nome já traz isso, né? Então, não é uma moda, não é um jargão que veio só para a gente estar conversando, né? É algo que o mercado, de fato, tá solicitando, né? E se você não se adequar a isso, você acaba sendo trocado por outras empresas que são consideradas um pouco mais ágeis, né? Dentro desse cenário, né? E o que a gente tem observado é que as estruturas que se tem hoje existentes, né? As estruturas muito funcional, né, que a gente tem hierarquizada dentro das nossas empresas, as empresas que já nascem com uma base tecnológica um pouco mais avançada, a gente já vê uma estrutura mais horizontal, mas aquelas um pouco mais antigas, a gente ainda vê aquela estrutura mais hierarquizada, né, mais funcional. E o que a gente percebe é que a comunicação flui de uma forma muito dificultosa, né? E enquanto o mercado está nos exigindo agilidade, a gente tem se deparado com as nossas próprias estruturas muito rígidas, né? Pouco fluidas, né? E aí começa aqueles nossos desafios de querer implantar agilidade, né? De querer, inicialmente, com o nosso time de software de desenvolvimento, trabalhando com Scrum, né? Percebendo que eles precisam ser ágeis, só que a gente começa a se deparar que a agilidade como um todo não depende só do time de desenvolvimento, né? O nosso resultado, e aí por isso que eu trago esse astronauta aí para a nossa apresentação, o resultado final da organização, ele começa a aparecer quando o desenvolvimento, junto com a nossa equipe de negócios, entenda-se negócio, equipe de marketing, equipe de vendas, né? Equipe de pós-vendas e toda a parte da organização, junto com o nosso time aí de operações, quando eles começam a trabalhar em conjunto. Porque a gente percebe que quando a gente olha para o time de desenvolvimento, que está o tempo todo querendo lançar coisas novas, muitas das vezes essas coisas não estão relacionadas a negócios. E também não é por querer, né? Às vezes o nosso time lá está direcionado a fazer aquela entrega, mas aquela ligação, se aquela entrega vai trazer resultado para a organização, acaba sendo deixado de lado. Já o time de operação, né, acaba tendo a máxima de que o ambiente tem que ser imutável, né? Poxa, a gente não... Por que o desenvolvimento tá querendo lançar tantas das coisas, está mexendo aqui no ambiente, e essas mexidas podem vir a ocasionar problemas, né? E aí como é que a gente fica, né? A empresa querendo crescer, o time de desenvolvimento querendo desenvolver, entregar as coisas novas, o time de operações querendo deixar algo mais estável, mais seguro, mais confiante. Como é que a gente consegue tentar desenvolver ou resolver esse problema? Que de fato que a gente precisa é gerar um resultado para a organização. Dentro desse cenário, gente, que a gente observa essa parte siluosa, né, que a gente vê que a empresa trabalha muito em silos, né, sem se comunicar tanto,
é que entra o cenário do DevOps, né? Então, o DevOps trazendo um dos conceitos, né, que DevOps, até se você for conversar um pouco mais, comentaram que tem pessoas que conhecem bastante DevOps, no começo não se tinha nenhum conceito sobre DevOps, né? É mais que a gente tem observado como um movimento bem cultural referente a isso. Desculpa, mas o que eu trago para cá é essa perspectiva do negócio do DevOps, né? Então, para a gente começar com um pouquinho de conceito, né? Aquela ideia que a gente tinha de desenvolvimento ágil, né? Ela tem que ser estendida para o bem do negócio, né? Então, a gente pega o nosso time, que é considerado ágil, e envolve mais outros setores para que a agilidade, de fato, aconteça, tá? E isso é alinhado, gente, com a manufatura enxuta, né? Com o Lean, né? O Lean Manufacturing, o Lean IT, né? Onde todos os nossos processos eles têm que ser baseados sempre na redução de desperdício. A gente não pode ter dentro do nosso processo coisas que são ruins, que são lentas, que provocam atraso, né? Dentro daquele nosso dia a dia. E o DevOps, né? Ele é aplicado a toda a cadeia de valor ponta a ponta de TI. Então, desde o pedido inicial do meu cliente até aquela entrega efetiva do software, né? Vamos usar como software aqui, desde a necessidade até a entrega, isso tem que ser gerenciado. A gente tem que ter um fluxo de valor dentro dessa minha entrega. E o DevOps trouxe isso, né? Ele visa, né, fazer com que as empresas obtenham mais com essas modernas tecnologias. Que modernas tecnologias a gente tem tratado hoje? Computação em nuvem, né, que já está crescendo bastante, infraestrutura como serviço, configuração como serviço, né, a parte de gerência de configuração que a gente tem de recuperação de desastres. Então, toda essa mudança que a tecnologia está trazendo, o DevOps está abraçando e tentando aplicar isso dentro do nosso dia a dia, né? Além disso, a gente se depara com mudanças culturais aí intensas, né? Mercado de TI estritamente aquecido, as pessoas, quando não se adaptam ali naquele ambiente, elas acabam trocando, isso acaba prejudicando também a empresa, né? Então, elas começam a pensar, cara, como é que eu consigo me adaptar a isso, né? Dentro desse cenário? Mudando isso de forma organizacional e de forma técnica, né? Quando a gente fala de DevOps, né, o que vem muito à cabeça é o que a gente chama daquele acrônimo, né, que nós chamamos de CALMS, né? Então, está envolvendo a cultura, né, está envolvendo o próprio Lean, né, automação dentro daqueles meus processos, medição e o compartilhamento, que é o sharing, né, que é um acrônimo aí que representa o DevOps, né? E a gente conversa bastante sobre o DevOps, né? Existem certificações sobre o DevOps. E o que a gente observa nas organizações que o DevOps, né, por si só, muitas das vezes não se representa um cargo, né? Ele representa mais uma cultura, um movimento, uma forma de a gente tentar melhorar, né, esses silos aí, essas entregas que a gente tem se deparado junto do nosso dia a dia. E a gente olhando para o DevOps, indo para o final da cadeia, entre aspas, né, porque agora a gente vai perceber que não tem um final de cadeia, né? Que às vezes a gente, quando olha para DevOps, a gente acredita, poxa, chegou aqui, terminou aqui. E a gente começa a observar que não é assim. E aí as empresas começaram a pensar, poxa, gosto muito do DevOps, é algo que a gente acredita, bacana. Como é que a gente faz para implementar o DevOps, né? Então, conhecendo todo esse conceito, esse movimento cultural. É nesse cenário que entra o SRE, né? Então, a gente vê como o SRE, né, falando um pouquinho de história, ele veio lá do Google, lá em 2003, né? Só que ele começou a ser mais divulgado ou mais conhecido, né, diga-se de passagem, em 2016, né, quando o Google lançou aí esse livro, né? E considerando aquilo que eu expus sobre DevOps, considerando que eu vou começar a falar agora sobre SRE, o cenário que ele se encaixa estou enfrentando dificuldade, quero implementar isso. O que o Google propôs? A adoção do SRE. Ele começou a botar em prática, ele começou a implementar aquele acrônimo, né, que a gente trouxe do DevOps. Agora sim, o Google chegou e começou a fazer esses testes, essas experimentações
dentro dos seus produtos, dos produtos da Google, né? E a partir de então, ele, considerando que muitas das coisas que ele propôs deu certo, a gente tem observado que tem dado certo, né? Ele escreveu o livro, que esse livro aí, base aí, para quem quer se aprofundar, é um livro grátis, gratuito, então você pode procurar na internet aí, SRE Google. O primeiro livro que vai aparecer vai ser esse aí para vocês, né? E ele foi lançado mais ou menos em 2016 e conta toda a história de como que foi essa adoção aí do SRE dentro do Google, né? Todas as práticas que eles têm comentado. Mas, assim, quando a gente falou do DevOps e agora a gente precisa implementar esse DevOps, né? E a gente tá usando agora o SRE, que é o Site Reliability Engineer, né? E a qual também vou me aprofundar um pouquinho mais aqui nesse nosso bate-papo, para a gente depois tirar algumas dúvidas. Por que que ele tem se tornado tão conhecido, né? Considerando esse cenário extremamente caótico desses nossos aplicativos, o que a gente tem percebido é que as empresas têm perdido muito por conta das indisponibilidades desses nossos produtos, né? Os nossos produtos estão caindo, né? Os nossos produtos estão ficando fora do ar por algum motivo, por N motivos. E manter um produto no ar, historicamente falando, era uma atribuição do nosso setor, né, de operações. Então, é aquele lá que fica sempre monitorando, verificando o que está acontecendo com o produto, né? Tentando deixar ele no ar, tentando deixar ele disponível, não só disponível, tentando que o desempenho daquele produto seja o mais apropriado possível para os nossos clientes. Olha só a engenharia que está por trás de se manter um produto no ar. Né? E o que tem se observado que quando a gente começa a se aprofundar um pouco mais sobre SRE, é que aquela máxima que a gente acreditava que o maior custo do nosso produto estava relacionado na sua produção, começa a vir por terra. Porque a partir do momento que você lança um produto que deixa ele de cara para a internet, que você deixa ele disponível para um usuário, é aí que começa um desafio maior. Porque quando aquele produto, dando exemplo de Uber, né? Quando o Uber, imagina, né? Você já está aqui acostumado, mudou tua cultura, você está usando o Uber direto. Quando o Uber sai do ar, né? Não que o Uber tenha saído do ar, mas quando o motorista demora a aceitar, quando as coisas são canceladas, quando por algum motivo não aparece o local para onde você quer se deslocar, o impacto é muito grande quando o produto já está incorporado no dia a dia dos nossos clientes, né? Então, a gente vai observar que o custo para se manter é muito maior para você manter aquele produto operacional, para manter aquele produto em produção. E considerando que está tendo muito trabalho para se manter esse produto em produção, o Google propôs que essas operações fossem tratadas com um problema de software, né? E por isso que a gente traz esse conceito aí do Ben Treino, que o que seria o SRE, né? É o que acontece quando o engenheiro de software é encarregado do que costumava ser chamado de operações. Então, se a gente relembrar só um pouquinho, né? O que operações costuma fazer diariamente, que a gente chegou a citar, criar máquinas, gerar relatórios, fazer monitoramento, gerar alertas, fazer restart de banco de dados, verificar uma nova rota para aquele nosso serviço. Isso é o dia a dia de operações. Só que se você não gerenciar aquilo bem através de software, ele vai acabar te consumindo muito e você não vai conseguir evoluir aquele teu produto. Por isso que o SRE tem se tornado tão importante, tão fundamental para dentro das organizações hoje, né? Ninguém quer se deparar numa madrugada e acordar e, cara, cadê o meu site que eu ganho dinheiro com aquele meu site? E aí eu fui acessar ele aqui e ele está fora do ar, né? Isso não é legal, eu estou perdendo dinheiro nesse caso, né? E eu trago aqui um exemplo que estava assistindo aí o nosso reality aí da Globo, né? O BBB, né? E numa dessas noites, né? O Tadeu lá, ele colocou, na verdade, todas as noites ele coloca aquele QR Codezinho lá. Pessoal, né? Promoção aqui, QR Code, 20%, pode acessar.
Aí a minha mãe chegou e falou, poxa, meu filho, eu quero comprar esse produto. Eu falei, claro, mãe, vamos lá, vamos pegar o celular e coloquei lá no QR Code. Assim que acessou, só para carregar a página, gente, demorou uns 30 segundos a 1 minuto. Né? Eu falei, tudo bem, né? Eu acho que tem muita gente acessando e tal. Depois que carregou, eu escolhi um produto, mais 30 segundos, mais 40 segundos. Cara, mãe, desculpa, mas não vai dar para a gente seguir com esse processo, né? E aí a gente começa a se perguntar o que aconteceu, né? Que falha de comunicação aconteceu? Será que a equipe de desenvolvimento, equipe de operações, a galera do suporte, nível 1, nível 2, não estava preparado para esse volume alto de acesso que ia ter? Cara, ia aparecer um QR Code num dos programas aí que tem muito sucesso. Muita gente sendo conectada, né? E se aquilo for pego de surpresa, olha o tanto que aquela empresa deixou de ganhar porque o serviço não estava nem disponível, estava com uma lentidão acima do aceitável para o público, né? E aí, quando a gente percebe que, cara, não vou mais comprar aqui, e aí amanhã eu já também não vou mais querer, o negócio é agora, nós somos assim, né? A população já está assim, já está mais imediata para fazer essa compra. Então, as empresas estão se perguntando, cara, não podemos mais passar por isso. Não podemos mais perder negócio pela indisponibilidade desses nossos produtos, pela lentidão, né? Pelo um tempo de resposta muito elevado. E aí, diante de todo esse cenário, desculpa, gente, me empolguei. Diante de todo esse cenário, que entra o SRE, né? Para evitar que isso aconteça novamente, né? E a gente começa a perguntar, né? Poxa, Renato, você falou de DevOps, falou de SRE, tem diferença, tem similaridade? O que é um com o outro, né? Como que eles se encontram dentro desse cenário, tá? Então, aí, se a gente for olhar para o DevOps do Google, a gente tem aí 5 pilares principais. O primeiro, que é essa redução dos silos organizacionais. E aí, o que ele se assemelha relacionado ao DevOps, né? É que a gente observa que quando eu coloquei lá um exemplo lá da Globo, né, do produto que ela promoveu e que não estava legal, a gente tem que começar a observar que aquilo não é só um problema de operação. A gente tem que entender que o produto é da organização, o produto é de todo mundo. Então, não adianta mais o desenvolvimento achar que só a velocidade de lançar é o que vale. Se a gente lançar com qualidade e começar a dar problema lá na ponta, não é legal. Não adianta também o marketing, vendas, cara, vou lançar o meu produto aqui num dos programas de maiores audiência e não estiver alinhado com a equipe de operações, né? Então, quando o DevOps comenta a redução de silos, só olhando a princípio entre o desenvolvimento e operações, quando eu estou falando de SRE, eu estou falando da organização toda, né? Então, essa implementação, ou essa similaridade, é muito mais fortalecida junto com a SRE. Essa quebra de silo organizacional não é um produto de desenvolvimento, não é atividade de operações, é atividade da empresa, né? Que todos nós temos que ter ciência de que o sucesso daquele produto depende de todo mundo, não só de um setor né, da empresa. A gente começa a aceitar a falha como normal. Esse é um outro princípio, né, que a gente tem dentro do DevOps. A gente começa a perguntar assim, cara, Renato, falha como normal. Quer dizer que falha e está tudo bem, né? Não é bem assim, né, gente? Quando a gente fala de aceitar a falha como normal, é nós, como organização, estarmos preparados a lidar com as falhas. Ela faz parte do nosso dia a dia, né? Porque a gente está fazendo o quê? Experimentando, criando, lançando. Só que aquilo não pode prejudicar o nosso cliente, né? A gente pode falhar? Pode. E o SRE trouxe um conceito que, poxa, me empolgar aqui, a gente vai ficar amanhã toda falando. Mas ele trouxe um conceito de erro budget, que é o orçamento de erro, que ele dá um tempo
um orçamento para você errar, para você falhar. Então, aquela coisa que, poxa, meu sistema saiu do ar, mas saiu do ar por quanto tempo? 1 minuto, 2 minutos? Cara, isso faz... Por que saiu do ar? Porque você está tentando experimentar coisas novas, né? Então, eu, como organização, estou liberando que você erre, que você fale, porque isso faz parte do nosso processo. O que eu peço é que isso não prejudique o nosso público-alvo, o nosso cliente. E para a gente conseguir isso, todo mundo tem que estar trabalhando em conjunto de forma alinhada, né? Outro tema, outro princípio que a gente traz muito forte dentro do SRE, dentro do DevOps, é que a gente tem que implementar essas mudanças graduais. Então, antes de a gente lançar para um público como o da Globo, né? Que tal lançar para um público menor, verificar como se comporta aquele nosso produto, aprender com aquilo, fazer as métricas devidas para que, quando for para aquele lançamento maior, que a gente já esteja preparado. Aí entram técnicas de implementação, implantação canário, testes AB, implantação blue-green, né? E quando a gente fala dessas mudanças, dessas implementações manuais, elas têm que ser baseadas em software. A gente não pode ser pego de surpresa por um usuário, né? Nem eu vou lá, estou acessando, eu não posso esperar que eu ligue lá para a empresa que está lento e fala, cara, estou querendo comprar o teu produto e está muito lento. Não dá. Eu tenho que estar baseado, todo esse meu monitoramento, com ferramentas e de forma automatizada a maior parte das atividades possíveis. Uma das letras lá do DevOps é automação. E o SRE vem para reafirmar que, com automação, a gente consegue implementar muito mais mudanças graduais e estar muito mais preparados para as falhas que podem acontecer. E, além disso, gente, medir tudo, né? E quando a gente fala de medir tudo, quanto tempo está demorando uma requisição. Cara, eu quis fazer compra e demorou 30 segundos, só que isso foi só para a região do Renato, talvez esse problema tenha sido de internet, e também a gente não pode se alarmar tanto, porque o pessoal que está comprando lá em Fortaleza, eu tenho que medir isso também. O tempo de resposta dele é de 1 milissegundo, mas o tempo de resposta lá de Manaus é 5, 6. Mas e aí, eu vou ficar quieto por conta disso? Por que eu não crio uma solução um pouco melhor para o pessoal que está lá em Manaus, né? Então, quando a gente fala medir tudo, gente, não é mais só para saber se o meu sistema está up ou se está down. Eu preciso saber qual é o desempenho pontual de cada um, customizável. Porque se eu não conseguir fazer isso, eu vou continuar criando alertas lá que a gente percebe que, não sei se tem pessoas de operações aqui, mas que a gente olha para um dashboard cheio de sinaizinhos bacana, vermelho, verde, só que esses sinais não representam aquilo que o cliente quer. Porque quando a gente for olhar e ver que o meu servidor está legal, e eu recebo uma ligação do cliente dizendo que não está, eu só olho para o meu servidor e falo, poxa, meu servidor aqui está tudo bem, está 70% de consumo aqui, não está... Eu acho que é problema com o cliente. E quando a gente fala de SRE, para a realidade das nossas empresas hoje, a gente não pode mais trabalhar com achismos. A gente tem que ter os dados, a gente tem que medir tudo. Medir tudo e monitorar o que realmente importa. E o que realmente importa? É aquilo que impacta o meu cliente. Já me deparei por situações que eu chego com o meu colega, cara, o cliente está querendo saber tal coisa. Ele fala, cara, Renato, a gente não monitora isso. Eu falei, tu monitora o que então, meu amigo? O que você está observando aí? São coisas legais, mas são coisas que o nosso cliente não precisa, tá? E o SRE vem para tentar reafirmar isso, né, dentro do nosso cenário. Mas como assim, Renato? Como é que o SRE tem proposto essas mudanças dentro desse nosso cenário? Primeiro, que eu já comentei com vocês, que as operações são problemas de software, né? Então, a gente quer monitorar a nossa operação através de software e deixar com que a nossa equipe, né, de SREs, ou também as equipes de operações, comece a pensar em coisas criativas, em coisas novas, em resoluções de problemas que não existiam ou que não existem ainda. Porque aquilo que já é conhecido, que já é sabido,
eu automatizo, que é um princípio aí dentro do SRE. Esses princípios, né, alguns eu já citei para vocês, mas o que eu vou citar aqui mais basicamente é o SLO. O que é o SLO, né? É o objetivo de nível de serviço. Nós, né, clientes, somos acostumados a ter o nosso SLA, que é o acordo de nível de serviço. Então, um contrato tem um acordo de 99,9% de disponibilidade daquele meu produto. E o SLO é algo mais agressivo, que representa o que o cliente espera, mas é um acordo que eu tenho com o meu time. Antigamente, a gente só ia se mexer quando batesse o SLA. Agora, com o SLO sendo trazido aqui à tona pelo SRE, o meu time de monitoramento e observabilidade está ali enxergando como é que está os acessos, como é que está o tempo de resposta. E a partir de então, se ele detecta que algo está fora do normal, está tendo uma tendência de bater o SLA, aí ele começa a agir. O SLO, gente, é o coração do SRE, né? E quando a gente pensa assim, cara, o SRE é extremamente técnico, não é só técnico. O SRE, como eu ainda nunca vi em outros lugares, é totalmente voltado para negócios. Aquele gap que a gente enxergava entre equipe de negócios e equipe de TI, o SRE está fazendo ter uma liga dentro disso. Quando a gente começa a conversar com o time de operações, de desenvolvimento, e eu falo muito isso com muita tranquilidade, porque eu sou, por origem, de negócios, apesar de ter experiência em desenvolvimento, em operações, porque eu preciso conhecer isso para vender esses produtos, né? Eu tenho observado que o SRE está fazendo o papel de reduzir esse gap que a gente tinha entre negócios e operações, né? Operações que eu falo todo esse cenário, tá? Porque agora o meu time de operações sabe qual é o meu acordo, o que a gente está tentando cumprir junto aos nossos clientes. E eu, né, também não vou ser leviano como negócio de tentar assumir algo com o meu cliente que a minha equipe não vai conseguir entregar. Eu vou conversar com a minha equipe qual é a nossa capacidade, quanto que a gente consegue, vamos definir o nosso SLO, a partir de então definir o nosso SLA. Tá? Então, cara, esse gap, quando a gente olha para o SRE, ele começa a ser reduzido. E aí o time, de fato, como um todo, começa a trabalhar bem. Tá? O monitoramento e a observabilidade, que também é um tema que dá para a gente criar, eu acho que uma roda de conversa só para falar sobre observabilidade, que é um tema extremamente importante em alto crescimento. As ferramentas de monitoramento, elas têm sido substituídas ou tá com a tendência de serem chamadas basicamente de observabilidade, né? Que ela tem representado muito mais o passo a passo que o cliente tem junto com os nossos produtos. A observabilidade traz isso para a gente. E deixa eu só citar um exemplo aqui sobre observabilidade para a gente seguir, né? A gente trabalha aqui com um sistema de matrículas, né? Então, todo final de ano, todos os responsáveis e alunos tentam conseguir vagas nas melhores escolas aqui públicas e municipais aqui dentro do nosso estado, né? E em determinado momento, quando começou a acontecer essa matrícula, a gente viu que as escolas municipais, a matrícula estava acontecendo, o número de vagas estava sendo diminuído porque as pessoas estavam se matriculando. Já no quesito do estado, as escolas estaduais, esse número não estava se mexendo. E com a ferramenta de observabilidade que nós vimos, a gente viu que estava tendo muito acesso para uma base de dados, uma tabela lá. As requisições estavam todas indo para aquela tabela, só que não estava sendo acusado erro nenhum. 15 minutos depois, a gente pensou assim, cara, o que está acontecendo? Fomos ver a tabela estava vazia. Então, não tinha os dados que permitiam que o responsável ou o aluno se matriculasse. Naquele mesmo momento, ligamos para o nosso cliente, olha, eu acho que essa base aqui, vocês precisavam popular ela com algum dado, data, hora, para permitir que as pessoas se matriculem. Aí eles falou, poxa, Renato, é verdade, temos que fazer isso.
vocês podem fazer pela gente? Eles perguntaram. Eu falei, não, isso é trabalho de vocês, né? Os dados são de vocês. A gente está monitorando, observando que está acontecendo isso. Eles fizeram, então deixa com a gente. Fizeram, imputaram os dados, e aí na nossa ferramenta de observabilidade, eles começaram a ver as pessoas se matriculando. O sistema estava errado? Não estava. O nosso alerta de monitoramento não tinha nenhum. Nem o cliente tinha percebido isso, né? E o que a ferramenta de observabilidade trouxe para a gente? Esse conhecimento de negócio. E quando o time percebeu isso, ele falou, Renato, se a gente não tivesse essa observabilidade, tenho certeza que para a gente resolver isso, eram mais de 4 a 5 horas. E quem queria receber essa culpa, né? Nós. Só que a gente ia ver que não era a gente, né? E é isso, né? E quando a gente fala de SRE, de DevOps, de agilidade, de operações, é o que a gente está buscando. Essa rapidez de detecção das coisas, né? E detectando isso, a gente já corrigindo ou propondo algumas correções. Isso é o que a gente chama de redução do custo da falha. A gente quer falhar, porque quando a gente falha, né, pessoal, a gente aprende como quebra. E se a gente aprende como quebra, a gente já sabe uma forma de tentar consertar, né? Por que empresas como Netflix, como Facebook, né, elas atacam seus próprios sistemas? Chaos Monkey, engenharia do caos, são técnicas, né, que as empresas têm para tentar derrubar seu próprio sistema. Olha o nível de maturidade que estão se chegando. É melhor, né, eu, de forma proposital, tentar achar brechas e falhas no meu sistema do que uma pessoa lá do outro lado do mundo conseguir invadir, derrubar meu sistema e fazer algumas ações aí catastróficas, né? Vazamento de dados, perda aí de não cumprimento da lei de LGPD. Imagine isso, né? Então, essas técnicas, quando a gente fala de automação, né, de a parte compartilhada, responsabilidade compartilhada, tudo isso é redução do custo de falha, redução do risco, né? Antigamente, a gente olhava para todo esse conceito e achava, poxa, muito legal. Como é que a gente põe em prática? Através do SRE, tá? Antes de eu seguir, já abrir para perguntas de vocês, muitos me perguntam, né, sobre, poxa, o SRE, ele é uma metodologia, né? A gente está falando que o DevOps é uma cultura, um movimento cultural, o SRE são práticas, né, pessoal? O SRE tem alguns princípios e tem algumas práticas. Mais diferente do Scrum, que a gente tem pelo menos um processo, né? Fazer backlog, reuniões e tal. O SRE não tem esse dever de casa, esse processo. Apesar de a gente saber das práticas e de quais processos aquelas práticas vão impactar, como no pipeline de produção, né? Se você tem atividades dentro do seu dia a dia que envolve disponibilizar algo em produção, o SRE se encaixa para a sua empresa, se encaixa para você, né? As práticas do SRE. E ele não veio, né, para substituir outros. Poxa, e agora a gente estava trabalhando com o Scrum aqui e vem o SRE. Não, gente. O SRE vem para trabalhar junto com o Scrum. Poxa, e agora o meu ITIL? Mapeei todos os meus processos de atendimento, está aqui tudo procedimentado, aí vem o SRE aqui para acabar com tudo. Não, o SRE vem para somar, como outras ferramentas não vêm, né? Então, o SRE não está sozinho. E o que ele vem para trazer? Primeiro, aquele gap que eu comentei entre a área de negócios e a equipe de operações. E segundo, gente, para a gente seguir, a sabedoria de produção. Então, vocês lembram que eu falei que o final do DevOps, né, seria quando a gente colocasse algo em produção? O que acontece em produção, hoje, só o time de operações e agora o time de SRE sabe. Sabe aquela hipótese, Wagner, que a gente tinha lá na hora que a gente está fazendo a concepção do produto e tal? Cara, imagino que esse produto vai ser acessado por um monte de gente. Quem que tem essa resposta? O time do SRE. O time de operações. É ele que vai dar, seguindo o terceiro caminho do DevOps,
a devolutiva, a sabedoria. Cara, aquilo que tu imaginou não aconteceu. Olha, aquilo que você imaginou aconteceu e está muito melhor. O nosso time de produtos não tem esse feedback. Ou quando tem que ficar pedindo, né? Poxa, me diz aí como é que está o desempenho, como é que está o acesso. E se a gente começa a ter essas práticas do SRE, a gente fala, cara, está aqui, ó, autoatendimento. Quer saber como é que está teu produto? Agora, nesse momento, está aqui teu usuário e senha, pode acessar, os dados são seus. Pode fazer as métricas que você tem. Só isso daí já nos dá uma tranquilidade, porque antigamente o ambiente de produção era algo fechado a 7 chaves. E como é que a gente vai saber se eu estou indo no caminho certo ou errado só porque eu testei, homologuei? Cara, treino é treino, jogo é jogo. E o SRE está trazendo isso, para a gente, de fato, conhecer o que está acontecendo no nosso jogo e fazer essa devolutiva aí para a nossa empresa. Outra palavra que se destaca como SRE é sabedoria de produção. Normalmente era muito nebuloso o que estava acontecendo em produção. E quando a gente começa a adotar as práticas do SRE, a gente começa a conhecer um pouco mais sobre o que está acontecendo em produção. Tá? E ele está envolvido, gente, quando a gente começa a falar de SRE, não tem como eu não citar gestão de produtos, né? Porque o SRE ele vai interagir com a galera de produtos. E se a gente está falando de produtos, a gente vai estar falando de time multifuncional, pessoal de marketing, vendas, pessoal do RH, pessoal financeiro, tudo isso faz parte do nosso produto. E o SRE consegue fazer essa liga aí de forma prática com todo mundo. E o SRE, gente, tem a capacidade de dizer não. Se ele está vendo que algo está dando errado e o time está querendo continuar a publicar coisas, vai falar, gente, pelo amor de Deus, o último lançamento deu isso. Corrige isso, pessoal. Não dá para a gente ficar lançando isso e a nossa empresa está sendo manchada aí, poxa. As coisas sendo lançadas dessa forma. Então, o SRE, entendendo sobre o que se trata, consegue também falar não para as nossas organizações. Tá? Eu não estou medindo meu tempo aí, tá, Wagner? Me ajuda, me diz aí como é que está o tempo, mas eu já vou abrir para a pergunta de vocês, tá? Fica tranquilo, fica tranquilo. A gente tem até 11h30, vai dar 11. Se não, cara, eu vou ficar, né, falar um pouco mais, mas eu queria primeiro ouvir um pouco de vocês. Qualquer coisa eu volto aqui. Deixa eu abrir aí a palavra para vocês. Fique à vontade. Então, Renato, eu anotei algumas coisas aqui que eu fui observando, né? Primeiro, o SRE ele trabalha bastante com o conceito de teste de performance, stress test, esse tipo de análise no ambiente de aplicação, no ambiente de produção. Sim, e homologação, né? Também, ele participa também da homologação de produtos? Participa. Boa pergunta, Wagner. O que acontece do SRE? No ambiente de homologação, onde ele faz esses testes de performance, o que ele traz desses testes de performance e homologação? Ele traz as métricas de desempenho. Por exemplo, para 1.000 requisições por minuto, no exemplo, né? Eu preciso de 2 vCPUs, 4 GB de RAM e 100 de HD. A partir do momento que começou a ter 2.000, 3.000, eu vi que o desempenho dessa máquina caiu, que eu preciso de mais. A partir do momento que eu fiz essas métricas, eu levo isso para a produção e eu deixo automatizado. Olha, chegou a 1.000, tá tudo bem. Chegou a 1.500, o que eu faço? Provisiono mais máquina. Chegou a 3.000, provisiono mais máquina. Então, essa é a dinâmica, né, que a gente tem de entender lá no nosso ambiente de teste e trazer isso para produção. Todo teste que a gente faz em homologação ou no ambiente de teste, a gente também tem que fazer em produção, tá? Porque senão a gente pode ser pego desprevenido aí. E o cara fala, poxa, aqui no teste deu tudo certo, mas lá em produção não foi dessa forma, tá? É essa a combinação que a gente tem. Isso. E aí, outro ponto que você levantou também é essa questão de que você falou, o meu cliente estava dizendo que não tava legal, mas as minhas métricas estavam indicando que sim, né? E o contrário também é verdade, né? Às vezes eu olho para minhas métricas ali, não tá legal,
Mas eu chego com o cliente, você tá satisfeito? Então, eu acho que muitas vezes as métricas enganam a gente. A gente ouvir o cliente, a percepção dele, às vezes é mais importante do que uma própria métrica. Exatamente. Por isso que o tema que se traz sobre métricas, né, dentro do SRE é o SLO, né? E o SLO tem dentro dele o SLI, que é o indicador de nível de serviço. Então, tem que ter um trabalho mesmo, né? Que alguns gostam, alguns também não gostam muito dessa parte de métricas, né? De você identificar de fato o que importa para aquele cliente, né? Então, a gente vê, às vezes, painéis que não representam aquilo que o cliente, de fato, gostaria de ser avisado, né? Às vezes a gente tem um monte de coisa lá sendo monitorada, mas a gente percebe que o nosso site saiu do ar pelo Down Detector, por exemplo, né? O Down Detector está acusando lá que meu site está fora, só que meu monitoramento não percebeu isso. Por que isso aconteceu? Aí a gente tem que fazer uma análise que a gente chama de avaliação sem culpa, ou pós-mortem, né? Que nós chamamos, que toda vez quando acontece algum incidente de maior gravidade, né? A gente tem que chamar o time. Por que nós não detectamos isso? O que aconteceu? Vamos começar a fazer exercícios de simulação de incêndio? Que exercícios são esses, gente? A gente propositalmente tirar do ambiente de homologação algumas funções importantes e saber se meu monitoramento vai detectar aquilo, que é o tempo de detecção de falha, né, que nós chamamos. E a partir disso a gente começa a melhorar essa parte de monitoramento e observabilidade daquele nosso ambiente. E aquela prática que tem no Netflix de fazer exercício de causa ali, no Chaos Monkey, eu acho que é o nome. É o Chaos Monkey. Uhum. Para fazer exercício de causa no sistema, derrubar o servidor assim. O CRE, ele trabalha com esse conceito também? Tem essa prática ou é algo específico, específico ali do negócio dele? Trabalha. Isso, na verdade, o Chaos Monkey ficou muito conhecido por conta do Netflix, né? E tem suas variações, tem Chaos Gorilla. Então, eles conseguem, eles fazem exercícios, né, em produção de derrubar uma instância de banco de dados, de colocar pacotes na rede para tentar deixar a rede lenta, né? Às vezes, eles até desabilitam data centers inteiros para saber como é que isso vai se comportar, principalmente por conta dos concorrentes que chegaram aí. Antigamente ele era hospedado lá na AWS, agora não é mais, né? Porque poxa, virou concorrente dele também. Então, se você observar, né, quem usa muito Netflix, você vê que o volume de atualização dele é muito alto e quando ele cai, entre aspas, né, ele não cai todo, né? Às vezes a internet cai, mas o Netflix não cai. Então, ele deixa só uma parte dele funcionando. As suas listas de favoritos ele tira do ar, mas alguns filmes que estão lá sendo mais acessados, ele deixa disponível aí para vocês, né? É microserviço. Então, tudo isso... Tá? É o conceito de microserviço, né? Ele não tem um código fechado, ele tem várias... E isso veio muito, Wagner, por conta dos microserviços que permitiram isso, né? E a complexidade que se tem, que quando você fala de microserviço, tem uma rede altamente complexa para ser gerenciado, né? Então, se você for olhar as ferramentas de observabilidade, tem um ponto-chave aqui e interconectado com diversos outros serviços que estão conectados com diversos outros serviços, que às vezes é humanamente impossível você mapear tudo isso, né? Se não for com a ajuda de um software, né, para fazer esse trabalho. Mas é uma técnica, uma prática que o Netflix faz, né, de fazer testes também em produção, de tentar derrubar ambientes de produção para saber como que eles vão se comportar referente àquilo. Eles não querem perder dinheiro, né? E para isso eles investem muito nisso para se tornar cada vez mais antifrágil, né? Eu não falei desse conceito para vocês, mas dentro do SRE, dentro do Netflix, tem um conceito de antifragilidade, que não é só ser robustez, né? Não é só ser resiliente. Aí também é um conceito interessante. Que às vezes, quando o nosso produto está sofrendo, né, uma enxurrada de pedido, a gente está segurando ali, de uma certa forma a gente cai e depois volta de novo. Mas quando a gente fala de antifragilidade, o meu produto está sofrendo pressão. O que eu faço? Me duplico, me triplico, né? Preparo para trabalhar com essa pressão, com essa aleatoriedade
que é o nosso mundo, que é um mundo de software, porque os usuários são os mais diversos possíveis, né? De diversos tipos de aparelho tá sendo conectado àquele teu produto. Como é que você consegue, né, se preparar para isso? Aí você usa conceitos de antifragilidade para preparar aquele teu produto internamente. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta aí para o Renato? Já falei bastante também. Eu tenho mais uma aqui na banca, eu vou deixar vocês falarem aí. Quem pode tirar alguma dúvida aí? O pessoal entendeu tudo, não entendeu nada, né? Eu acho que entenderam bastante, ficou bem legal. Bom. Outra coisa que você falou, cara, é das hipóteses de produto, né? Que o SRE tem a missão de validar percepções do produto. Tipo, eu tinha uma percepção de que aquele produto ia ter tantos acessos, ou ia ter tanto de vendas e tudo mais, e ele chega e fala, não, cara, pá, tira isso que não tá dando certo. Então, isso traz uma proximidade muito forte da tecnologia com a área de negócio. Tem que estar junto. Foi até o último slide que você mostrou aí agora. Isso bebe bem na fonte do DevOps, né? O DevOps fala isso, né? De conectar as duas pontas. Sim, o DevOps fala, né? Só que pelo próprio acrônimo, né, que a gente tem aí, a junção, né? A gente porque como a gente não se aprofunda muito, quando a gente fala o Dev, né? Alguns associam ao desenvolvimento, né? Mas a gente também, se a gente for olhar para o DevOps, a gente pode chamar o Dev como time de produto, né? E aí, quando a gente fala time de produto, muitas das vezes tem que ter o PO ali dentro, né? E o PO tem que estar também ligado ao negócio, né? E aí, quando a gente fala do SRE, a gente traz, de fato, o negócio para perto, né? Para que aqueles nossos indicadores, né, representem aquilo que o cliente espera. A gente tem um caso interessante da Evernote, né? O que o cliente esperava da Evernote, né? Esperava que aquele sincronismo das mensagens, né? Aquilo que eu coloco no meu celular, se eu já olhasse lá no meu notebook, já fosse sincronizado quase que instantaneamente, né? E a definição dessas métricas foi conforme esse desejo do meu cliente, né? E aí, a partir do momento que ele percebeu que ele não ia conseguir atingir essas métricas trabalhando no on-premise, em seu data center interno, foi que startou a mudança dele para cenários de nuvem, né? Então, olha só que interessante, ele percebeu o que o cliente precisa, olhou para dentro da infraestrutura dele, para a equipe dele, e começou a propor mudanças. Não o inverso, né? Às vezes a gente olha para a nossa equipe, nossa, isso daqui é o melhor e tal, vamos fazer dessa forma, é mais seguro. Só que aquilo não atinge a expectativa do meu cliente, né? E uma coisa interessante, quando a gente fala de expectativa, tá? E a gente sabe que as expectativas mudam de cliente para cliente, e a gente tem dificuldade de metrificar essas expectativas. E aí você pode perguntar em qualquer outra prática aí que a gente vê no mercado. O que a gente está buscando, como que a gente está buscando tornar numerável essa expectativa? É o SLO, é o Objetivo de Nível de Serviço. Ele que tenta fazer essa conversão entre o que o cliente espera e o que o meu produto consegue entregar. Esse é o SLO. Eu não vi em outro lugar que a gente consiga fazer isso. E a partir do momento que você define isso, por isso que o SLO é o coração do SRE, né? O nosso time começa a trabalhar mais tranquilo. E o que a gente busca hoje, dentro desse nosso cenário caótico, é a tranquilidade. O caos não vai acabar, né? A gente sabe disso, só tende a piorar. Mas a nossa forma de trabalhar como equipe, como operação, aquilo tem que ser mais estável, né? A gente não pode mais estar o tempo todo com receio de que a qualquer momento vão me ligar para falar que o produto saiu do ar ou que precisa de uma intervenção minha, aquele plantão eterno que a gente comenta, né? Então, o SRI veio para isso também, né? Ele veio para trazer um pouco mais de serenidade para aquele nosso dia a dia, né? E eu confesso que a partir do momento que a gente tem isso, que eu comecei a conversar
com as pessoas dentro lá da empresa que eu trabalho sobre esse tema, aí começa a abrir um pouco mais a mente. Fala, cara, nossa vida é curta pra caramba, mano. E aí a gente também ficar nesse desperdício, nesse toil, né, que é outro termo que a gente usa dentro do SRE, esse toil, essas tarefas repetitivas, manuais que a gente faz diariamente, ficar apagando incêndio o dia todo, né? Não é muito saudável que isso aconteça, né? E uma solução para isso são as práticas aí do SRE. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Tem mais alguma coisa para passar, Renato? Aqui é o Bruno. Pode Posso fazer uma pergunta? Opa, Claro, Bruno. Bom dia a todos aí. Eu falo do Rio Grande do Sul, né? Eu sou PO e trabalho numa empresa aqui de sistema DRP. Primeiramente, eu quero te agradecer, Renato Borges, por compartilhar o teu tempo aí e o seu conhecimento com a gente. Tá? E eu quero só uma coisinha, não sei se cai um pouco fora do contexto, mas você comentou dentro da tua organização que vocês trabalham muito com silos, né? Muito separado. Eu convivo muito isso por causa de módulos, né? Vocês têm algum plano para mudar isso? Ou o contexto que a empresa vocês estão, os silos vêm agregar valor? Tu pode comentar um pouquinho mais sobre essa situação aí? Claro, claro. Eu vou projetar aqui. Não pode dizer que a gente combinou essa pergunta não, tá bom, Bruno? Brincando, Bruno. Mas é porque tem um slide aqui que eu acredito que representa muito essa pergunta que você está comentando, né? É o big picture que a gente chama, né? Quando a gente trabalha numa empresa extremamente siloada, a gente percebe que as metas e os indicadores são muitos por departamento, né? Então, eu tenho meu indicador, o nosso colega tem outro indicador, esses indicadores estão totalmente apartados um do outro, não é isso, Bruno? Isso mesmo. Né? Cada um tem suas particularidades, né? Exatamente. Mas o que me dói um pouco, né, é o valor do cliente, porque o cliente vê uma coisa só, uma organização só, certo? Só que dentro da empresa é dividido em várias equipes, né? E por causa que cada um cuida dos seus módulos, né? E isso é uma dor que a gente procura organizar, ter alguns comitês, envolver os PM, né? Também trabalhei como PM, mas eu abaixei um nível a mais porque estava me incomodando demais, né? Mas eu vejo que eu estou pesquisando um pouco e não consigo achar uma solução para isso, né? E eu vejo que também tem um lado bom e um lado ruim nisso, né? Algumas organizações trabalham com silos, mas usando developers, isso agiliza o processo, né? E entrega valor para o cliente final. Mas também tem problema interno que envolve, né, das responsabilidades. Não, esse problema não é meu, é teu, né? Porque um mexe numa estrutura que impacta no outro. Quando estão falando, claro, estou levando para o meu mundo, né? Meu mundo DRP, que é um serviço tudo interligado, né? Mas eu notei que tu também tem essa dor dentro da empresa. Não sei se vocês estão fazendo algum plano em relação a isso, ou como já está agregando valor, tem pretensão para mudar isso. É só essa dor aí que eu queria compartilhar, ver se tu está com a mesma dor que eu aqui, né? Claro, claro. A gente enfrentou essa dor, né? E o que a gente tem recomendado, que eu tenho feito, né? A gente tem criado, né, alguns direcionamentos, que a gente chama desse big picture, né? Então, tem que ter o envolvimento da própria diretoria, né? Tem que ter um apoio do C-Level, da parte estratégica, para que isso, de fato, aconteça, ou seja, implantado, né? Então, a gente sempre olhava, cara, as ações que vocês estão fazendo é para quê? É para satisfazer o cliente ou é para gerar rendimentos para a organização? A gente sempre comentou. Então, se a nossa equipe não souber disso, a gente tem que fazer um trabalho de explicar que tudo aquilo que a gente for fazer dentro da organização, ou é para satisfazer o cliente ou é para aumentar o nosso rendimento financeiro, que eu coloquei aí como faturamento, né? E quem que define essas metas financeiras ou de negócio? A parte estratégica, que é aqui o topo da nossa pirâmide. E essas estratégias, elas são executadas através de quê? E aí você sabe muito bem disso, né? Através dos nossos PMs, dos nossos POs, do nosso portfólio de produtos. A empresa recebe pelo aquilo que ela entrega, né? E cada produto tem seu roadmap. Esse roadmap tem que estar associado a uma meta empresarial.
Então, quando o time perguntar, cara, por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer atingir tal objetivo de negócio. Se você tiver alguma opção que isso não vai atingir aquele objetivo de negócio, fale agora, né? A gente está falando de agilidade, comunicação aberta, né? E isso diariamente, ou dentro das sprints, quem trabalha com Kanban é diariamente isso. Quem trabalha com sprint é lá naquela janela de tempo que a gente está fazendo. E a partir do roadmap, a gente tem nossas releases, que é nossos planos de lançamento, e as nossas entregas. O DevOps, né, ele pega todo esse roadmap, releases e entregas, porque a operação está aí dentro. E aí o nosso desejo é que o portfólio esteja ligado, né, a isso. Todas as nossas atividades de entregas têm que estar relacionadas a esse nosso portfólio. Uma ferramenta que a gente chama, já que você perguntou de ferramenta, ou um framework, tá, Bruno, é o SAFe. O SAFe é o que a gente consegue escalar a agilidade, né? Porque, às vezes, a maior dificuldade nossa, Bruno, é escalar. Como assim escalar? Eu já consegui fazer essa pirâmide para um produto, 2 produtos. E se a tua empresa tem 5, 6, a dificuldade é a gente escalar, porque eu vi que funcionou em um produto. Time integrado, sem silos, a galera se reunindo diariamente, né? A operação contribuindo, porque a operação faz parte do meu time, né? E aí, como é que eu escalo isso, né? Como é que eu consigo escalar? Quando eu coloco esse slide aqui para você, porque a gente já passou por isso também, Bruno, né? E a gente se depara assim, cara, diretoria, era desse jeito. Pegamos um produto, ficou desse outro jeito. Melhor, mais rápido, performático, cliente reclamando menos. Vai apoiar a gente para escalar? E aí você chega com um plano. Preciso treinar em tal, né, em tal conceito, PO. Preciso treinar em VSM, Value Stream Map. Não tem um caminho definido disso, né? Aí você tem que ver qual é a maior dor que você está enfrentando como time, como organização, que vai permitir você escalar. A minha dificuldade de escalar naquele momento era de pessoal. Eu não tinha pessoas. E como a gente é um órgão que só contrata via concurso, é mais difícil estar o tempo todo, diferente de uma empresa privada, né, que consegue chamar e demitir as pessoas a qualquer momento. E aí eu coloquei, expus, e a gente está nesse planejamento de trazer mais pessoas para a gente conseguir, de fato, escalar essa agilidade que a gente tanto quer. Mas aquela ansiedade, né? Se a gente for olhar para um projeto de SRE, em média, né, para você conseguir ter um resultado mais efetivo, 1 ano e meio, 2, e isso, de certa forma, incomoda, entre aspas, o alto nível, né? Porque a gente é assim, a gente quer resultado imediato. A gente vai ter pequenos resultados, mas o maior impacto a gente vai ver 1 ano e meio depois, 2 anos depois, e a gente tem que manter o foco de conseguir escalar, de fato, a nossa organização, né? Então, esse é um desafio, tá, Bruno, que a gente tem vivido, e essa foi mais ou menos uma forma que eu propus lá, e a gente tem aplicado isso diariamente, tá? Show de bola. Obrigado aí. Nada, Bruno. Prazer, viu? Ah, essa avaliação não é aí, não. É o meu obrigado aí, tá? Tá, Wagner. Alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? Mas aí tem meus dados aí também. Estou aberto aí a pergunta, estou de boa. Instagram, Twitter, né? Twitter não uso muito, não. Pode falar aí. Tem uma pergunta aqui que foge um pouco do assunto, mas eu queria que você compartilhasse com a gente. A gente tem ainda 15 minutos, tá? Claro. Quais são as principais dificuldades que todo mundo, de uma forma geral, reclama, tipo, minha empresa não muda, minha empresa, eu tento mudar, as coisas não vão para frente. A maioria aqui, eu acho que todo mundo aqui trabalha em empresa privada. Se a gente tem essa dificuldade em empresa privada, imagine você em empresa pública. É um organismo rígido, né? Por exemplo que você mesmo deu agora. Da contratação é um negócio diferenciado. Quais são os principais fatores e como que você conseguiu fazer essa mudança dentro de empresa pública, de inserir esse tipo de metodologia, mudar o processo como um todo?
tanto de desenvolvimento como de sustentação? Como é que é o dia a dia dentro de uma empresa pública e as mudanças que acontecem? O cenário de empresa pública é bem complicado, né? Quando você trabalha por concurso, você não consegue demitir assim facilmente, né? Mas o que que eu trago, né, para mim, né? A gente uso muito a liderança pelo exemplo, né? Então, a gente tem, poxa, se eu gosto e uso o Kanban, eu não consigo mostrar aqui meu Kanban, mas eu tenho meu Kanban, e eu fui o primeiro a usar dentro do time, né? Então, tá aqui, ó. Aí reúno olhando para o meu Kanban e eles começaram a perceber, cara, o chefe está usando Kanban, né? Hoje eu estou com o papel de chefia lá. Vamos replicar isso para os times? Vamos. E aí, treinamento, Scrum, e a gente foi fazendo isso. Só que para o time abraçar, eles têm que ter algo em troca, né? Eu, como líder, como gestor, se eu não estiver beneficiando meu time, não vai, né? Não é pelo Renato, né? É pelo time, né? Então, eu chego com eles, cara, a gente vai usar Scrum, o Kanban, o SRE, mas é para o teu bem, né? E se você está bem, o teu trabalho vai ser bem feito. Quando eu chego para o meu time e falo sobre SRE, sobre que ele pode parar, entendeu, Wagner? Cara, você pode parar. Renato, ninguém nunca me falou isso. Eu ficava aqui estressado total, porque o sistema saía do ar 5 minutos e eu recebi um monte de ligação. Falei, calma, cara, a gente tem um contrato assinado com isso, né? Então, eu sempre uso a abordagem de, olha, é por vocês, é para vocês. Todos esses métodos, todas essas coisas que a gente traz, não é só algo do mercado da moda. Se não fizer bem para o time, eu nem sigo. Aí uns falam bem assim, cara, isso não funciona, isso é só a galera do LinkedIn. Eu, cara, me dá uma oportunidade. Vamos medir. Eu sou um cara de processo. Quanto tempo você demora para fazer tal atividade hoje? Ah, Renato, passo aqui 3 dias. Eu falei, bacana. Vamos usar aqui automação. Mostra aí o que você está fazendo. Vou lá, mapeio o processo, vejo por que ele está fazendo manual, por que ele baixa um PDF e insere em outro sistema. Vou lá e insiro uma automação para ele. Reduziu de 1 dia para 10 minutos. Ele começa a acreditar. Eu não cheguei prometendo mundos em fundos. Eu peguei a principal dor dele. Fala, cara, vamos lá. E esse movimento, né, é diário, né? Eu já tive gente, Wagner, pensando em desistir de fato, alguns chefes meus assim, porque ele estava o tempo todo dentro de incêndio, cara. Falou, Renato, não aguento mais apagar incêndio. Eu falei, cara, e eu também sou um dos causadores de incêndio, porque quando a gente está numa posição que não é de gestão, parece que o gestor é horrível e tal. E aí eu me tornei gestor, né? E eu vi que eu que causava também esses incêndios, né? E aí quando eu comecei a entender isso daqui, eu falei, cara, foi mal, vamos fazer o seguinte, isso também eu trouxe do SRE. Cara, tira 30% do teu tempo para melhorar teu processo. Já deixa agendado aí, já deixa reservado na tua agenda todo santo dia, 30% do teu dia. O SRE recomenda que seja 50%, tá, gente? Não dá para a gente começar com 50%. Falar, cara, 50% para melhorar teu processo por dia, não dá. O Google já recomenda 50%. Eu falei, cara, vamos começar com 30%. A partir de amanhã, já deixa reservado na tua agenda. 70% do tempo tu continua na tua operação, apagando incêndio, e 30% tu começa a melhorar. Cara, deu 1, 2 semanas, eles devolveram para mim, Renato, legal, cara, consegui melhorar isso, melhorar aquilo. Então, o que a gente não tem hoje, gente? Tempo para pensar em melhorar os nossos processos. E eu sou um cara de processo também, consigo falar para caramba de processo. A gente não para melhorar nossos processos. E aí, quando eu chego com essa, é assim, galera, por vocês, como é que vocês estão trabalhando hoje? Dessa forma. Quanto tempo está demorando? Isso daqui. Podemos automatizar isso, automatizar aquilo? A galera vai se empolgando, vai gostando. E aí começam a dar aqueles resultados que a gente tem. No órgão público, a maioria são cargos de confiança, né? Empresa privada talvez assim seja. Mas o que me deixa mais tranquilo é que eu estou fazendo, né, algo por eles, e quando eles crescem eu tenho que crescer também, porque senão eles vão também assumir, eu tenho que me preparar para outro, né? E é independente de quem está no governo, quem não está.
né? Vamos supor que daqui a pouco o Renato saia, mas aquele legado, né? Aquela forma, que aquilo que a gente acredita está implantado, e eu acho que a gente, como profissional, é isso que a gente espera muitas das vezes, né? Ter algo que a gente contribuiu, que fosse feito aí pela organização, né? É difícil? Mas é possível que isso seja feito. Vai ser desafiador mesmo. Alguém tem mais uma pergunta, pessoal? A minha apresentação está sendo compartilhada ainda, Wagner? Não, né? Sim. Deixa eu só... Tá? Tá. Ah, tá. Então, deixa eu parar de... stop share. Bacana. Beleza. Pessoal, mandei aí no nosso chat a pesquisa, tá? Da nossa roda de conversa. Por favor, respondam. É muito importante para a gente, para a melhoria dos nossos processos, a nossa melhoria contínua aqui dos nossos encontros. Então, mandei para vocês, por favor, respondam. Tá o link está no chat. Tá? Obrigado Bem, aí, Caio, pelo comentário ali, que eu estou lendo ali que o chat estava... Obrigado aí, Renato. Show de bola aí. Obrigado por compartilhar. Que bom que clarificou aí. É uma dúvida que tem muito sobre DevOps e SRE. E eu tô bem fissurado aí em SRE, tenho implantado, usado muito aqui dentro da organização. Mas o caminho inicial foi o DevOps, né? E o SRE veio para tornar sólido isso. Uhum. A gente vê aqui dentro da organização, né, até os termos ainda é muito novo, né? Às vezes, quando tem alguma dúvida, corre lá no Google, SRE, vamos ver os princípios, vamos ver se a gente está dentro ou não, né? E é bem legal que você trouxe aí. Fala assim, ó, SR o quê, né? O pessoal fala SR o quê, né? Trouxe apenas algumas pinceladas aí desse tema, né? Ô, gente, e aí, Wagner? Bem, Renato, a gente, mais uma vez, gostaria de agradecer aqui a tua presença, o tempo que você se dispôs conosco para compartilhar esse conhecimento, compartilhar a tua experiência, falar um pouco sobre SRE e DevOps. Com certeza foi muito rico aqui para a gente, muito rico para a comunidade. Com certeza muita gente se enxergou aí no dia a dia com as tuas palavras. E obrigado pelo tempo, obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco esse sábado pela manhã. Cara, eu que agradeço, assim, o trabalho voluntário, né, que a gente chama, é louvável, gente, né? Eu acho que é isso que movimenta, de fato, o mercado, né? Eu já fui por muito tempo, acho que o Wagner lembra, já fui por muito tempo voluntário do PMI, né, da parte de projetos, fazia esses encontros presenciais, né? É interessantíssimo porque é algo que a gente está devolvendo para a comunidade, né? Aquilo que a gente conhece, devolvendo para a comunidade, e elas também vão devolver para outras pessoas. Então, parabéns pela iniciativa de vocês, por esse trabalho voluntário, e continue com força, né? Saúde aí para continuar levando esse trabalho em frente, tá? Então, parabéns para vocês também, que esse trabalho aí é para poucos, né? Então, é muito legal quando ver pessoas se unindo para divulgar qualquer conteúdo que seja para beneficiar a comunidade. Parabéns para vocês também, tá?